Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Eu quero ler aqui um verso da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, em verso 19, que diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quero lembrar os irmãos, todos vocês que congregam aqui conosco, que está chegando o dia 10, e esse dia é o dia do maior compromisso que temos. É o dia que vence o aluguel aqui do prédio. Então quero avisar os irmãos que pratiquem a generosidade, que lembrem que nós temos um compromisso de quitar todas as nossas responsabilidades no dia certo, fazer tudo certinho, como é que tem que ser feito. Então você, meu irmão querido, minha irmã que sempre colabora com este ministério, não esqueça desse compromisso maior que nós temos agora no dia 10. Lembrando a você que na descrição deste vídeo nós temos ali uma conta do Bradesco, que você pode depositar ali a sua generosidade. E quero ler de novo esse verso. Paulo havia recebido doações dos filipenses, e ele diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então nós estamos em Cristo e Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, certo de que dia 10 teremos os recursos que precisamos. Vamos descansar em Deus, aguardando a sua prática da generosidade. Um abraço forte em nome de Jesus. Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem, minha irmã preciosa? Meu irmão amado, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder estar aqui para falar do Evangelho da graça de Deus, falar da palavra da verdade, a palavra que liberta o homem quando entende e quando acredita no Evangelho da graça de Deus. É um privilégio poder chegar até você. Eu não conheço você, não sei como é o seu rosto, não sei como você é, mas eu entro aí na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, através desta live. Eu posso falar para você as insondáveis riquezas do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que ilumina os olhos do nosso coração. Esse Evangelho que nos dá conhecimento, que nos dá sabedoria. Esse Evangelho que nos transforma de dentro para fora. Eu tenho esse privilégio de chegar até você e implantar no teu espírito esta infalível palavra de Deus. Este Evangelho que é a palavra da verdade. Eu sei que na medida que isso for enraizando dentro de você, que você for percebendo, for ouvindo, for compreendendo, tendo revelação do Evangelho, dentro de você vai se acender uma coisa tão viva, uma alegria profunda, um prazer profundo. Você vai enxergar a liberdade do Evangelho da graça de Deus. E você também vai enxergar uma outra coisa, aquilo que não é Evangelho, aquilo que parecia que era Evangelho. Mas quando você entendeu o Evangelho da graça de Deus, você descobriu que não era Evangelho e que era mais uma escravidão em nome de uma fé enganosa, não fundamentada no Evangelho da graça de Deus. Eu sei que isso não acontece
em um dia, em uma semana. Você tem que ir ouvindo. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação da palavra de Cristo. Então você tem que ir ouvindo. Essa palavra vai penetrando no teu coração, na tua mente. Vai limpando toda aquela falsa religiosidade. Vai renovando a tua mente. Vai tirando aquele judaísmo que foi implantado na nossa mente. Aquele monte de pregação só do Velho Testamento. Que nós achávamos que era evangelho, mas não era. Na medida que você vai ouvindo, e isso leva tempo, meus irmãos. Não é coisa de um dia. Isso leva tempo. Na medida que você vai ouvindo o evangelho, este evangelho vai fazendo uma varredura naqueles conceitos errados que foram postos na nossa mente. Esse evangelho vai fazendo uma varredura, uma limpeza de todas aquelas práticas que nos escravizavam, que a gente pensava que era evangelho e não era. Conhecimento do evangelho da graça de Deus vai limpando tudo aquilo que não é evangelho de dentro de cada um de nós. E os olhos do nosso coração vão se tornando cada vez mais iluminados. Como Paulo fez aquela oração em Efésios, eu quero até ler aqui para você, Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 15, Paulo fala: por isso também, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia nas orações que ele fazia a Deus em favor dos Efésios? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, olha que Paulo pedia, espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação em quê? No pleno conhecimento de Deus. E Paulo diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória na sua herança nos santos. Então, Paulo sabia que os efésios ainda não tinham se aprofundado grandemente no evangelho da graça de Deus. Então, aquele apóstolo faz orações a Deus em favor dos efésios e pede para que lá no espírito deles Deus conceda sabedoria e revelação num pleno conhecimento de Deus. Iluminar olhos do coração. Então nosso coração tem olhos que precisam ser iluminados para que a gente possa compreender o que Paulo diz: qual a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da sua glória, da nossa herança dos santos. Então Paulo orava para que Deus abrisse o entendimento deles, eles pudessem entender a riqueza que era ser chamado por Deus, a riqueza que era compreender o evangelho da graça de Deus, a riqueza que era ter os olhos do coração iluminados. Então esse é o objetivo de cada live, é trabalhar, explanar a palavra de Deus, para que isso se torne uma realidade na tua vida, e você tenha os olhos do coração iluminados para entender a grandeza, o poder deste evangelho da graça de Deus. E assim eu me torno um colaborador, um cooperador da tua fé e nada mais. Basta só ser uma voz e nada mais. Mas estamos aqui com a palavra de Deus aberta em Gálatas capítulo 3. Estamos trabalhando nesse capítulo 3 de Gálatas. E hoje nós vamos ler do verso 15 até o verso 18. Vou ler. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada,
ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se tratando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Nós vamos meditar nestes versos, mas antes eu quero fazer aquela pergunta que sempre faço, antes de começar a meditar nestes versos. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Sempre quando você for estudar uma carta de Paulo, você tem que saber por que Paulo escreveu esta carta. O que estava no coração do apóstolo, o que ele estava enxergando, para que quando você começar a meditar e ler a carta, você entenda aquilo que o apóstolo Paulo estava passando para a igreja a qual ele havia escrito a carta. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu? Paulo foi para a região da Galácia, eu já falei isso umas 1000 vezes, e fundou igrejas na Galácia. E o que Paulo ensinou nessas igrejas? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu quero ler isso e não me canso de ler estas coisas. Efésios, capítulo de número 2, verso 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas, que o homem não consegue produzir alguma coisa para salvar-se a si mesmo, que não existe uma obra que o homem possa fazer para que lhe dê direito a ser salvo, que não existe um sacrifício, não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Não existe nada, nenhum esforço, nenhuma obra que o homem faça e essa obra lhe dê poder de salvação. Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de nós. Paulo disse, este dom, esta fé que produz salvação, não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo diz, não existe uma obra, não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Você já entendeu isso? Você já entendeu que não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação? O homem é incapaz de fazer alguma coisa para ser salvo? Você já entendeu que esse monte de obra religiosa que nos é imposta a fazer não tem poder para nos salvar? Você já entendeu que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo? Já entendeu isso? Está claro que você é incapaz de salvar-se a si mesmo. Que esse monte de jejum que você faz não é inútil. Esse monte de disciplina, de obra, sobe monte, desce monte, faz sacrifício, faz vigília, faz jejum, faz tanta coisa. Você já percebeu que tudo isso é inútil, não tem poder de te salvar de nada? E o que é ser uma pessoa salva? É uma pessoa que foi liberta do império das trevas, transportada e posta no reino do Filho do seu amor. Ela já é salva, ela já é liberta de tudo. Ela é filha de Deus, ela não precisa de culto de libertação.
ela não precisa de imposição de mãos, ela não precisa de unção com óleo, ela não precisa de nada, porque ela já é salva. Quem executou essa salvação? Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Salvador. Então, quando a pessoa crê nele de todo o coração, a pessoa é liberta das trevas, do império das trevas totalmente, liberta das prisões, liberta da ignorância, liberta de tudo que prendia a vida dela. É liberta por quem? Por Jesus Cristo, que é o Salvador. Você entende isso? Então o verdadeiro salvo é um liberto, ele já é salvo. Ele não vai ser, ele já é. A salvação já foi executada pelo Senhor Jesus na vida dele. A salvação já se consumou. Ele já foi liberto para sempre pelo poder da salvação de Jesus Cristo, executada por Jesus na vida dele. E isso ele não teve participação. Essa salvação veio pela graça de Deus, mediante a fé que o próprio Deus injetou no nosso coração. E juntamente com essa salvação, todas as coisas da parte de Deus nos são dadas gratuitamente, não tem custo. Não tem custo algum. Foi posto na nossa mente que para mim receber uma bênção de Deus eu tenho que pagar preço, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar aquilo, eu tenho que fazer um monte de obrigações depois que eu as fizer. Então Deus vai me abençoar, mas primeiro Deus cobra as coisas de mim. Isso é totalmente fora da graça de Deus. A palavra diz aqui, já estamos em Efésios, no capítulo 1, verso 3, diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diz que tudo que Deus tinha que nos abençoar, já nos deu esta bênção. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então todas as bênçãos já nos foram dadas aonde? Em Cristo, onde nós estamos. E dadas gratuitamente. Quero ler aqui novamente para você, Romanos capítulo de número 8, aquele famoso verso 31, onde Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará junto com esse filho gratuitamente com ele o que? Todas as coisas? Então Deus nos deu o seu próprio filho, e juntamente com o filho nos foi dado gratuitamente. Presta atenção, olha aqui para mim. Deus nos deu o seu próprio filho, Jesus Cristo, e juntamente com esse filho nos foi dado gratuitamente com ele todas as coisas. Você consegue acreditar nisso? Então tudo da parte de Deus para o homem nos foi dado gratuitamente. Toda a libertação que o homem precisa foi dado gratuitamente. Todas as bênçãos que o homem precisa lhe foi dado gratuitamente. Nada tem custo, nada é por esforço, nada é por penitência, nada é por voto, nada é por sacrifício. Isso é o engano da religião evangélica, é o falso evangelho que cobra. Então, juntamente com o Filho, nos foi dado gratuitamente com ele todas as coisas. Você recebe isso? Até onde você enxerga e eu enxergo isso? Até onde nós compreendemos? O véu da religião posto na nossa mente do passado nos impediu de ver isso, às vezes anos. Então nós temos dificuldade de entender que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, não tem custo. O teu esforço não vai dar em nada, a não ser em enganação. Esse preço que eles falam para você pagar é uma grande farsa, porque tudo foi pago por Jesus na cruz e nos dado gratuitamente.
O que você acha que Paulo ensinou para os Gálatas? Ensinou isso, essa coisa simples, esse leitinho, esse arroz com feijão que eu estou ensinando para você. E o que aconteceu depois disso? Se introduziu na igreja dos Gálatas o pessoal da lei, o pessoal do Velho Testamento, o pessoal das obras, da salvação por esforço, o pessoal do jejum. Estou falando assim para você entender. O pessoal de guardar sábado, o pessoal dos votos, o pessoal dos sacrifícios, das fogueiras santas. Você entende o que eu estou dizendo? Esse pessoal creu em Jesus Cristo, mas chegaram lá na igreja dos Gálatas e disseram: olha, só o que Paulo ensinou não é suficiente, só o que Cristo fez na cruz não é o suficiente. Você precisa guardar sábado, você precisa circuncidar-se, você precisa voltar para a lei, guardar as festas judaicas, você precisa fazer essas obras, você precisa fazer tudo isso. E mais o que Cristo fez vai redundar em salvação. Então Paulo diz no verso 6 do capítulo 1: admira-me que estáis passando tão depressa, vocês tão depressa, estão saindo da graça de Cristo. Vou ler. Admire-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então os Gálatas foram contaminados por esse ensino misturado, viraram as costas para aquilo que Paulo ensinou para a salvação pela graça, para a graça de Deus, e se voltaram para a lei, para o judaísmo, para o Velho Testamento, e começaram a praticar as obras da velha aliança, induzidos pelos pregadores da velha aliança que estão debaixo de lei. Então Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? São aqueles que só pregam o Velho Testamento. As pregações deles estão sempre cobrando, você está sempre devendo, sempre tem uma obra para fazer, sempre tem uma batalha, sempre tem uma guerra, sempre tem uma muralha, sempre tem um gigante. Isso não acaba nunca. Sempre o diabo está rodando ao seu redor, sempre tem uma oposição, sempre tem uma dificuldade, sempre te cobram coisas que você não tem condições de fazer. Você pode ver, eu falo isso com o maior respeito por você, pode ver que todas as pessoas que estão em igrejas, que pregam só o Velho Testamento, elas não têm paz, elas têm perturbação, elas não têm nem certeza da salvação, elas são inquietas, vivem debaixo de medo, vivem debaixo de opressão no coração. O mundo emocional delas é uma crise constante, porque elas estão sempre ouvindo mensagens de medo, mensagens de acusação, mensagens da lei, mensagens de cobrança, pregação de jugo, pregação de guerra, pregação de inimigo. É só isso que elas ouvem, elas não têm paz, e elas não entendem que tudo da parte de Deus foi dado gratuitamente. Esses que pregam essas coisas, que põem medo, são os perturbadores, que perturbam a igreja. Onde eles entram, eles trazem perturbação. Então Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É quando eu trago todas as práticas do judaísmo, da velha aliança, misturo com a nova aliança e tiro a pureza do evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Então se torna um evangelho misturado. A pessoa não sabe, tem que guardar o sábado, não vai guardar o sábado. A pessoa não sabe, vai viver debaixo da lei, não vai viver debaixo da lei. Ela vive uma confusão. Uma hora Deus está com poder sobre ela, outra hora o diabo está na vida dela. Ela não tem certeza de nada. Então esse é o evangelho pervertido, quando eu misturo aquilo que já foi abolido na cruz. Você sabe que o fim da lei é Cristo. A velha aliança acabou. É quando eu trago aquilo que Deus já aboliu, que Deus já pôs um fim, e misturo com a nova aliança. Essa mistura toda gera uma grande confusão. Esse é o evangelho pervertido. Então Paulo fala:
Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado. Olha aqui para mim, entenda quanto isso é sério. O que Paulo está dizendo? Se alguém vos prega o evangelho que vai além do que ele tem pregado, por isso você tem que ficar muito atento. Se você não está ouvindo coisas que vão além do que Paulo ensinou, você quer entender o evangelho? Você precisa conhecer cada carta de Paulo. A ele foi dado o ministério de pregar aos gentios o evangelho da graça de Deus. Foi para ele que Jesus apareceu ressuscitado no caminho de Damasco, em Atos 9. E ele mesmo diz em Gálatas capítulo 1 que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu e não recebeu de homem algum. Não era evangelho segundo o homem. Ele recebeu direto por revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Se alguém vem pregar coisa que vai além do que ele pregou, presta atenção, abra os seus olhos. O que nós temos que fazer? Ele diz, seja anátema, seja amaldiçoado. Depois ele diz, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Então Paulo vai trabalhar nessa carta dele aos Gálatas, explicando para os Gálatas que eles se desligaram da graça de Cristo, que o homem não é justificado por obras da lei, eles estão indo para obras da lei. O homem não é justificado por obras da lei. Paulo vai ensinando que eles pegaram um caminho errado, voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus. Então estão entrando para um falso evangelho de obras, o evangelho de judaísmo. Então Paulo vai escrever esta carta trabalhando, tentando trazê-los de volta à sobriedade. E nós chegamos aqui no capítulo 3, no verso 15. Nós já lemos, mas vou ler de novo. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez concluída, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. E depois Paulo fala uma coisa interessante. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Aliás, e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então, o que Paulo tem em mente quando ele cita esses versos? Ele vai lá em Gênesis capítulo de número 12, e ele vai mostrar que Deus fez uma aliança com Abraão. E qual era a aliança que Deus fez com Abraão? Que Deus, através de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Vamos ler lá, eu quero ler lá Gênesis, capítulo de número 12. E está aqui a narração do que Paulo está dizendo lá em Gálatas 13. Ele diz assim, capítulo 12 de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que Deus prometeu a Abraão? Que a bênção de Deus estaria sobre ele. Mas através dele, olha, presta atenção, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus alcançaria o mundo todo, até os nossos dias, alcançaria todas as famílias da terra e as abençoaria através do quê? Através daquilo que Deus prometeu para Abraão. E como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Como Deus chegaria através de todas as famílias da terra? Então Paulo explica, nós já lemos o verso 16. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos falar com calma de novo. Lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te abençoar
e através de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Como Deus cumpriria essa promessa e como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Então Paulo aqui em Gálatas 3 tem essa revelação. Diz assim: ora, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só descendente. E quem era esse descendente através do qual Deus abençoaria todas as famílias da terra? Esse descendente, no verso 16, Paulo fala que o descendente é Cristo. Olha o verso 17: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei veio 430 anos depois. Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. O que Deus está dizendo através de Paulo? Que quando Deus prometeu isto para Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de um descendente, a lei só foi dada 430 anos depois. A lei não poderia anular a promessa que Deus fez para Abraão. Quando Deus fez para Abraão, a lei não existia ainda. A lei vai ser dada por Deus através de Moisés 430 anos depois. Então a lei não invalidou a promessa. Você está entendendo? A promessa feita a Abraão permaneceu firme. A lei veio 430 anos depois e não abrogou a promessa, não invalidou a promessa. Deus manteve aquela promessa que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão, mesmo quando a lei passou a vigorar, dando a entender o quê? Que Deus alcançaria todas as famílias da terra, não através da lei, através de um descendente que é Cristo. E como Deus abençoaria todas as famílias da terra através desse descendente? É nisso que nós vamos trabalhar agora na palavra de Deus. Entenda, Deus prometeu para Abraão, a lei foi dada 430 anos depois, e a bênção não ia se cumprir através da lei. A bênção ia se cumprir através do descendente que era Cristo. Lá passou, não através da lei, mas através do descendente, que essa bênção de alcançar todas as famílias da terra se materializaria. Não através da lei, mas através do descendente. Então um dia, ao se cumprir a plenitude do tempo, Jesus, que é o verbo que se fez carne, Deus que se transformou no homem, assumiu a aparência humana, Deus que se fez carne, foi Ele que se fez, Ele não foi feito por ninguém, foi Ele que se fez. Então Ele vai nascer aqui na terra. Então vamos trabalhar. Lembrando disso, os Gálatas deixaram a graça de Deus de lado e se voltaram para a lei. Paulo está explicando que Deus prometeu a bênção para Abraão, que através dele abençoaria todas as famílias da terra, e deixou claro que não foi por meio da lei. Essa bênção viria através de um descendente lá no futuro, não através da lei. E esse descendente era quem? Era Cristo. Então, quando se cumpriu o tempo, Deus vem assumir um corpo humano e nascer aqui na terra em forma de homem, para que essa promessa feita a Abraão se cumprisse. Então vamos lá, Lucas capítulo de número 2, vamos narrar aqui rapidamente, Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus, para nós entendermos de que forma Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, capítulo 2 de Lucas, nós vamos deixar o verso 1 a 7 de lado e vamos ler só do 8 em diante, que diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, repare bem, preste atenção nisso,
Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Até aí está bom. O que aconteceu? Aqui está o nascimento de Jesus, né? Os anjos estão cuidando do seu rebanho na vigília da noite, aparece um anjo e diz justamente o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É isso aqui, ó. Vos trago, o que o anjo disse aos pastores que guardavam seus rebanhos na vigília da noite? Vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Eu já te respondi, através desse descendente. E o que viria através desse descendente? As boas novas, as boas notícias de grande alegria. Então, como Deus abençoaria todas as famílias da terra através desse descendente? E o que esse descendente traria? Ele traria as boas notícias de grande alegria. O que são as boas novas de grande alegria? É o Evangelho da graça de Deus. Então, como Deus abençoaria todas as famílias da terra? Através do descendente que viria trazer o Evangelho da graça de Deus, as boas novas de grande alegria. Você entende? Então aquela promessa feita lá em Gênesis 12, ela vai passar por cima de toda a lei e vai vir através de Jesus Cristo, que por sua vez vai trazer a todos nós o Evangelho da graça de Deus. O cumprimento da promessa feita a Abraão não se cumpre na lei. A lei é deixada de lado. Vai vir através do descendente, que por sua vez trará a cada um de nós o Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Então aquela bênção prometida para Abraão é justamente este Evangelho da graça de Deus, através do qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. Será que você entende? Olha, isso aqui é um leitinho, uma coisa tão simples de se entender. Vou perguntar de novo: como Deus cumpriria aquela bênção prometida a Abraão, que era abençoar através dele todas as famílias da terra? Através de um descendente. O que esse descendente traria? Esse descendente é Cristo. O que ele traria? As boas notícias, o Evangelho da graça de Deus. Ele traria o quê? O Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Então, vamos ler agora João capítulo 1. Já falei muito isso para você. Jesus então vem ser o cordeiro do verdadeiro sacrifício. O sacrifício do cordeiro que tiraria pecado do mundo. Então João capítulo de número 1, nós vamos ver João Batista falando a respeito de Jesus Cristo. No verso 29 ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o seu pai era sacerdote Zacarias. Então, o seu pai deve ter ensinado tudo sobre a lei, sobre os sacrifícios, sobre o sangue derramado para João Batista. João Batista não era alguém que tinha desconhecimento da lei, pelo contrário. O pai dele era Zacarias, era um sumo sacerdote, e ensinou tudo a respeito dos sacrifícios, do sangue derramado, do perdão dos pecados, da expiação do pecado, através da morte, dos sacrifícios daqueles animais. Então João Batista sabia de tudo a respeito da lei. Mas quando ele viu Jesus Cristo, a revelação veio. Como é que ele identificou Jesus Cristo? Quando ele viu, ele falou: olha o Cordeiro de Deus. A mente dele deve ter ido lá na velha aliança e recordar os sacrifícios de animais por causa do pecado do povo.
o derramamento dos sangues dos animais para os pecados do povo. Mas quando ele viu Jesus, toda a revelação veio e ele disse: olha o Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício. O Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo? Olha, agora os sacrifícios pelo pecado vai acabar. Agora aquela velha aliança vai se acabar. Aquele sangue derramado de animais vai se acabar. Não vai mais ter necessidade de ter sacerdote, porque o sacrifício perfeito vai ser realizado. Olha aí, o Cordeiro vai acabar. Agora todo aquele ritual da lei vai se acabar. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro que vem de Deus, não vem do homem, ele vai tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo. E quando Jesus vai para a cruz, ele morre ali. Ele tirou o pecado do mundo. Tudo que nós devíamos foi pago. Toda a culpa foi paga. Todas as maldições foram retiradas. Toda a condenação foi retirada. Por quê? Toda a dívida foi paga, porque ali na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto e derramou o sangue da nova e eterna aliança. Isso se cumpriu. Por isso que o fim da lei é Cristo. Por isso que a velha aliança acabou na cruz. Deus não se relaciona mais conosco através da velha aliança. Deus se relaciona com a igreja através do Novo Testamento, da nova aliança, no sangue de Jesus Cristo. A velha aliança acaba na cruz. Então João Batista viu o Cordeiro de Deus, por revelação, que tira o pecado do mundo. Você entende isso? Tirou ou não tirou o pecado do mundo? Se ele morreu, isso é infalível. Ele tirou o pecado do mundo. Toda a culpa que pesava sobre nós, que veio de Adão, teve o fim na cruz do Calvário. Vamos agora para Gálatas capítulo 4, onde nós estamos. Estamos no capítulo 3, né? Vamos lá para o capítulo de número 4. Vamos ver como Paulo fala a respeito disso. A partir do verso 4. Leia e entenda. Gálatas 4, 4 em diante. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Então, Cristo nasceu de mulher, ele nasceu debaixo da lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Cristo nasceu debaixo da lei, ele viveu e cumpriu a lei. E ele vem resgatar todos os que estavam debaixo da lei. Ele põe um fim na lei e resgata todos aqueles que estavam debaixo da lei. Você entende isso? Então ele vem pôr um fim na velha aliança. Ele é o sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pagou a dívida. Ele cancelou o escrito de dívida que era as ordenanças da lei, cravou na cruz. Então ele põe um fim na lei, nos tira de debaixo da lei, para que nós pudéssemos receber o quê? A adoção de filhos. Então todo esse processo é o mecanismo que Deus usa para cumprir aquela promessa feita a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E através de que as famílias da terra seriam abençoadas? Através do descendente que é Cristo, que trouxe o evangelho da graça de Deus. Então a forma que Deus abençoaria todas as famílias da terra é através do evangelho da graça de Deus, trazido pelo descendente que é Cristo. A lei não serviu de nada para cumprir aquela promessa que Deus havia feito 430 anos antes que a lei fosse dada, feito a Abraão. Então Cristo vem, ele nasceu debaixo da lei,
para resgatar, tirar todos os que estavam debaixo da lei. Cumprir a lei, pôr um fim na lei. Se você não entendeu que a velha aliança acabou na cruz, que nós vivemos numa nova aliança no sangue dele, você entende que você está numa nova aliança? A igreja não existia no Velho Testamento. No Velho Testamento é judaísmo e história do povo judeu. A igreja só vem existir no Novo Testamento, na nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então ele cumpre a lei, resgata os que estavam debaixo da lei, e agora nós podemos ser adotados por Deus como filhos. Versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, nós somos herdeiros de Deus. Então Cristo remove a lei, põe um fim na lei, na cruz, põe um fim na velha aliança, resgata os que estavam sob a lei, e hoje todos nós somos adotados por Deus como os filhos. E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho você é herdeiro de Deus. Olha que coisa linda! Então, para cumprir aquela promessa feita a Abraão, que Deus abençoaria todas as famílias da terra, o descendente veio, que é Cristo, e através do descendente Deus vai abençoar todas as famílias da terra. Como? Através da revelação do Evangelho da graça de Deus. E ele fala, de sorte que você não é escravo, você é filho. Então o Filho de Deus não precisa de culto de libertação, de imposição de mãos, oração forte, unção com óleo, essa gritaria mentirosa que essa turma toda faz. Por quê? De sorte que você já não é escravo, você é filho. Deus não tem filhos debaixo de escravidão. Deus não tem filhos aprisionados. Deus não tem filhos em prisão. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra, é o que está escrito. De sorte que você não é mais escravo, agora você é filho. E sendo filho, o que mais você é? Você é herdeiro de Deus. Tudo que Deus possui, você tem isso por herança, por você ser um filho de Deus. Você consegue enxergar isso? Está entendendo esse leitinho, esse arrozinho com feijão que nós estamos passando para você com bastante calma? Vamos voltar agora para João, capítulo de número 1, para você entender que a bênção que prometeu a Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, é o Evangelho da graça de Deus. Então, João, capítulo de número 1, nós vamos ler aqui, verso 17 e 18. Olha, preste muita atenção. Só que é muito importante que você entenda. Verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a velha aliança aqui, ó. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha a velha aliança. Ponto e vírgula. Agora vem a nova aliança. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei, a velha aliança veio através de Moisés. Mas a graça e a verdade não vieram através de Moisés. A graça e a verdade não vieram pela velha aliança, por cumprimento da lei. A graça e a verdade não veio pela velha aliança. A graça e a verdade vieram através do descendente, que é Cristo, que trouxe para nós o Evangelho da graça de Deus. Vamos ler de novo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, elas vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Olha lá. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então olha o divisor de águas.
A lei foi dada por intermédio de Moisés. Até onde a lei vigorou? Vigorou até a cruz. A lei teve a sua validade até a cruz. Quando Jesus Cristo morre na cruz, diz: está consumado, morre, derrama o sangue dele. Dali para frente começa a nova aliança no sangue dele. Então a lei veio por intermédio de Moisés, vigorou até a cruz. Da cruz para frente, a graça e a verdade vieram através de quem? Vieram por meio de Jesus Cristo. Então, esse evangelho da graça de Deus veio por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade significa que a lei não era verdade, porque se Cristo trouxe a graça e a verdade, a lei não era verdade, porque ela teve o seu fim na cruz. Cristo é o descendente e vai trazer a bênção prometida a Abraão para todas as famílias da terra. Como? A graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Isso é imutável. Lembra que nós lemos em Gálatas 3, Paulo está dizendo que Deus prometeu para Abraão, fez essa promessa para Abraão. A lei veio 430 anos depois. A lei não poderia invalidar a promessa, não podia desfazer a promessa. Essa bênção dada para Abraão viria através do descendente que é Cristo. A lei não trouxe essa bênção que Deus prometeu a Abraão. Quem traz é o descendente, como? Através do evangelho da graça de Deus. Pulou-se toda a lei. E a bênção vem se concluir através da morte de Cristo na cruz. A lei é posta de lado. Então vou ler de novo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Olha que coisa linda. A graça, olha a bênção de Abraão. A graça e a verdade vieram por quem? Por meio de Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Que verdade é essa? Vamos lá para Efésios novamente, capítulo 1. Efésios capítulo 1. E nós vamos ler verso 13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O que é essa verdade que veio por meio de Cristo? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então olha como Paulo enxergava o que era a verdade. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O que era a palavra da verdade? Paulo diz: o evangelho da vossa salvação. Olha a bênção de Abraão. Como é que Deus abençoaria todas as famílias da terra? Não foi através da lei. Foi através do evangelho da graça de Deus. Então a forma de Deus abençoar e cumprir aquela promessa feita a Abraão, que era abençoar todas as famílias da terra, veio através do evangelho da graça de Deus. Esta é a palavra da verdade. Esta é a bênção que Deus prometeu para Abraão lá em Gênesis 12. Essa era a promessa, que através de Abraão seria abençoada todas as famílias da terra, através do descendente que traria para mim e para você a graça e a verdade. A graça e a verdade, que é o evangelho da graça de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que é a palavra da verdade? Olha a bênção de Abraão. O evangelho da vossa salvação. Este é o evangelho da graça de Deus. Vocês entendem isso? O que os Gálatas fizeram? Eles foram influenciados pelos pregadores da velha aliança, que disseram para eles que só o que Cristo fez não era suficiente. É o mesmo que eles dizem hoje. A mesma coisa. Hoje eles também anulam a cruz de Cristo.
O que vai libertar as pessoas é a agorada, é o sabonete ungido, é a rosa ungida, é a oração forte. O que vai libertar as pessoas é a campanha, são os votos, fogueira santa, sacrifício, esse monte de mentiras, que ainda eles dizem, olha, o que Cristo fez não é o suficiente. Você tem que fazer campanha disso, campanha, e todas as campanhas lá da velha aliança, você percebe isso? Nós vemos o mesmo quadro nos dias de hoje. Olha os pregadores da televisão, eles vêm pregar só Velho Testamento. Olha a maior parte das igrejas, eu não falo assim para condenar ninguém, mas a maior parte das igrejas só pregam Velho Testamento, o tempo todo só prega Velho Testamento. Eles, e obras e mais obras e batalhas e campanhas e fazer isso, fazer aquilo, anulam a cruz de Cristo. Os Gálatas se voltaram para o judaísmo, para a lei, deram as costas para a graça de Deus e a obra de Cristo na cruz, anulando o sacrifício perfeito. Se desligaram da graça, estavam tentando se justificar pelas obras da lei, estavam deixando a bênção de Abraão, que é o evangelho da graça de Deus, de lado, e se voltando para o judaísmo, o falso evangelho, como nós vemos nos dias de hoje. Você entende isso? Vamos voltar em Gálatas 3. Então Paulo começa a dissertar com eles, dizendo, olha, Gálatas, vocês estão se voltando para a lei? As promessas que foram feitas a Abraão, foi feitas a Abraão e ao seu descendente, não foi aos seus descendentes, como falando de muitos, ao seu descendente, que é um só, Cristo. O que Paulo está dizendo aos Gálatas? Vocês estão deixando o que Cristo fez de lado, se voltando para as obras da lei, se voltando para o judaísmo, se voltando para o Velho Testamento, para as práticas judaicas. Vocês estão deixando a bênção de Abraão através do descendente, que é o evangelho da graça de Deus, de lado, e voltando-se para um falso evangelho das obras, do esforço próprio, e deixando aquilo que é a graça de Deus de lado, e deixando a própria bênção que Deus prometeu a Abraão de lado. Vocês entendem isso, meus irmãos queridos? O que os Gálatas fizeram? Deixaram o evangelho da graça de Deus de lado e se voltaram para a lei, deram as costas para tudo aquilo que Cristo havia feito na cruz por cada um de nós. Então Paulo está dissertando com eles, explicando que a própria bênção de Abraão era o evangelho da graça de Deus. Eles estão virando as costas para o evangelho e se voltando para aquilo que não é evangelho. Você entendeu, queridos? Olha, preste muita atenção. A velha aliança acabou na cruz. A velha aliança acabou na cruz. Tudo aquilo lá é o judaísmo. É muito bonito aquelas coisas que Deus fez no meio deles no passado. É muito bonito. Mas hoje nós vivemos na nova aliança. A nova aliança começa da cruz para frente. Nós vivemos no evangelho da graça de Deus. O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Nós não fazemos parte do Velho Testamento, nós fazemos parte da nova aliança, a nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus. Os Gálatas estavam voltando as costas para isso, e se voltando para a velha aliança, se desligando da graça de Deus. Você entendeu esse leitinho que nós falamos hoje, meu querido irmão, minha querida irmã? Entendeu isso? Então vamos nos agarrar cada vez mais nas cartas de Paulo, nos agarrar cada vez mais no evangelho da graça de Deus, não abrir mão de nada do que ele diz. Eu sei que quem está preso no Velho Testamento não entende o que a gente fala. Eu sei que você que está chegando agora vai ter oposição, muita gente vai discordar de você, não vai gostar do que você tem entendido e falado, mas permaneça firme no evangelho da graça de Deus, sabendo que o evangelho da graça de Deus é a nova aliança, a aliança que nós estamos feitas através do sangue do Senhor Jesus. Vamos terminando essa live por aqui.
Foi uma alegria estar com você, meu irmão querido, minha irmã querida. Eu vou me despedindo de vocês, declarando com toda a força do meu coração, afirmando isso, que a tua vida é você mesmo, gente preciosa, irmão amado. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.